Brasil, obviamente, a gente não tá fora, né? E tem sociedades secretas muito antigas aqui no Brasil já também, desde a... Maçonaria. A bucha, né? Enfim, maçonaria. Quê? Você nunca ouviu falar da bucha? Claro que não. A bucha? Nunca ouviu falar? Não. Enfim, a bucha é um capítulo do Illuminati aqui na Universidade da USP, lá em São Francisco, né, na Universidade de Direito de São Francisco. Inclusive, muitos buchistas, né, de presidentes e de diplomatas, como o Skull and Bones nos Estados Unidos, foram formados pela bucha, né? Bucha porque o nome em inglês é Buchwabe, não sei o que lá, que, né, não falo alemão, inglês não, alemão, desculpa. Mas é literalmente um capítulo do Illuminati aqui no Brasil, né? Controle, né? Então, por exemplo, os fundadores do Estadão são buchistas, assim, Nossa. né? Uma elite brasileira é buchista, assim. Vários presidentes, tudo, política. Isso é fácil também pesquisar aí, para quem quiser. Então, assim, quando a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar e vender, ninguém é ninguém, né? Rico, pobre, né? Não interessa. Olha lá. Eita! Garoto. Mano, olha só aí, Santa. Tá maluco. Tá maluco, hein? Bota aí os celebridades buchistas ou pessoas influentes buchistas, você vai ver. Vai aparecer uma... Você vai ver pessoas que você nem imaginava, assim. Tá louco. Pô, inclusive, eu achei essa vestimenta deles aqui parecida com uma vestimenta de uma outra sociedade que tinha antigamente, Sim. que deu problema, né? Sim. Ku Klux Klan, né? Que também é que- maçônica. Também? Também. Pô. Tá louco. Você vai ver presidentes, cara, vários presidentes buchistas, assim, vários. Tá louco. Jornalistas, diplomatas. Mas a família a fundadora os mesquitas, né? Todos são buchistas, né? Do Estadão. Família Mesquita. Ó, presidentes da República Velha: Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nossa. Afonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Washington Luiz e Júlio Prestes. Figuras históricas: Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco e Castro Alves. E fundadores intelectuais, membros influentes que participam da fundação de jornais como o Estado de São Paulo. Tá vendo? Caramba. Viu? Poucos, né? Poucos. Parecia meu nome aí não, né? Eu censurei. Tá. Não, mas se eu não me engano, o mais recentes, né? Mas tem presidentes mais recentes. Eu não sei se o Juscelino foi também. Collor, Mas Collor é envolvido Collor em alguma não, coisa, mas né? o Temer, eu acho que ele é buchista também. Eu não sei se A o... voz dele muda, né? De vez em quando, com aquela voz satânica. cara. Pô, essa eu não sabia. Que é o mesmo modelo, né? Que, por exemplo, que eles como que eles fizeram na Alemanha o começo ali da Illuminati, né? O Adam Weishaupt, que era, né, da Universidade de Ingolstadt. Eles já entenderam que, assim, que eles se infiltrando nas instituições de ensino, eles iam ter acesso às mentes brilhantes, entre aspas, entendeu? Os futuros líderes da nação. Então, né, reproduziram isso nos Estados Unidos com a Skull and Bones lá em Yale, né? E aqui no Brasil, quem cumpre esse papel exatamente é a bucha, né? Pô. Mas aqui, o aqui, que é esse livro? Esse é um livro que é basicamente a Bíblia maçônica, né? Do Albert Pike, que era o principal maçom, Moral como se fosse o Dogma. Papa E maçom. o que ela fala? Não, e aqui ele fala exatamente sobre a Cabala, né? A Cabala. Ele aqui. fala, né? Eu vou ler aqui Tá bom. para você, né? Para o pessoal. Ele fala assim: olha, todas as religiões dogmáticas, elas vêm da Cabala e elas voltam para a Cabala. Tudo que é científico, né? E todos os sonhos religiosos, sejam do Illuminati, do Jacob Boehme, do Swedenborg, o San Martin e outros, é emprestado da Cabala. Todas as associações maçônicas devem os seus segredos e seus símbolos à Cabala, tá? Então, você fala, peraí, por que bruxaria, o Aleister Crowley era um cabalista? Por que esses caras todos estudam a Cabala? Porque a Cabala, na verdade, É uma base, você acha, pra tudo? é uma base. Que os caras da Golden Dawn, todo esse pessoal vai beber lá. Todos bebem na Cabala. Então, pô, isso é uma coisa boa. Como que essa galera tá A utilizando? Madonna falava de Cabala, Exato. né? Uns caras famosos. Não, tem. Se o pessoal for na internet botar celebridades Cabala, É? todo mundo que usa o Tem Jared um lance dessa Kushner. pulseirinha. Então, essa pulseirinha é um Você acha? Eu símbolo nunca vi dos essa estudantes da Cabala. Ele né? coloca pulseirinha, Cabala? Não. É um barbante vermelho, um cordão Que vermelho, o né? significado é da Que Cabala. ele é um estudante da Cabala, né? Tá. Então, o Trump, num dos livros dele, disse que ele estudava Cabala, do Sério? professor de Cabala dele. A filha dele, a Ivanka, tem fotos dela com a pulseirinha da Cabala, junto com o Jerry Tá Kushner, muito que é entranhada. tá muito entranhado. Por quê? Porque é uma forma de... Olha lá. É uma forma de buscar poder, tá? Conhecimento e poder.
Mas que tipo de poder? Então, aí que a gente vai entrando na Vem questão. De demônios? Exato. Por quê? Porque, por exemplo, eles citam que Salomão, por exemplo, ele controlava os demônios e para, né, você tem, ó, prendeu em vasos, para construir o templo, ele tinha controle sobre os demônios, né? Os sigilos para os demônios trabalharem para ele, né? Então, tem alguns, de novo, né, voltando, erros de entendimento teológico que faz com que as pessoas acabem sendo enganadas por uma mentira, né? Você vai tentar controlar o que você não entende, né? Exato. Então chega em magia. Só que tem pessoas que, sem entender isso, só ficam atraídas pelo poder que isso pode dar e falam, não, eu vou usar isso para me beneficiar, sem saber o pacto que ela está fazendo, o envolvimento que ela está tendo, né? Então, eu já falei, acho que uma outra vez, um pouco do Jacob Frank e do Sabbatai Zev, que, né, o Tzvi, né? Sabbatai Tzvi. Eu não lembro qual que é o lance. Então, você tem essas duas figuras, né? Sabbatai Tzvi foi um cara que, em 1666, ele se autoproclamou um Messias, e ele basicamente que enganou 2/3 dos judeus na época, que acabaram seguindo ele como um Messias. Só que qual que era o discurso dele? Era o que a gente chama de antinomianismo, né? O cara falava que você tinha que pecar para ser salvo. Você ia. Nossa, claro que todo mundo topou, exato, né? Exato. Você vem com um discurso desse. Exato. A salvação vem através do pecado também. Faça tudo, porque tudo faz o que tu queres, porque tudo é da lei, né? Seja... Então, chegava no Shabat, na sexta-feira, em vez de ter o Shabat, tinha o quê? Tinha orgia, tinha troca de esposa, tinha inclusive incesto, né? O contrário, né? Então é isso. Poxa, e ele pegou muita gente com isso. Muita gente, né? Aí o que aconteceu? Isso foi na época do Império Otomano, tá? O sultão obrigou ele a se converter ao islamismo, senão ele seria morto, e ele se converteu, e aí que muitos deixaram de seguir ele, né? Porque ele era um cara, bom, você se autoproclama Messias, de repente, quando o sultão te pressiona, né, se converter, você aceita. Mas o que ele fez é o que chama de cripto-judeu. Ele se tornou o que, né, historicamente conhecido como Domer, que é são falsos muçulmanos, né? Eles continuaram infiltrados, eles continuaram praticando essa inversão, na verdade, não tem nada de Torá, não tem nada de verdadeiro judaísmo, né? Inclusive, muitos, né, é conhecido essa heresia, esse movimento dentro do próprio judaísmo, né? Mas esse grupo, né, dos Domers, né, acabou, inclusive, fazendo a revolução ali com um grupo chamado dos Novos Turcos, né, The Young Turks, para ajudar a acabar com o Império Otomano, enfim. Mas voltando à questão, então, ele era um cara que pregava essa inversão, né? Isso que é importante a gente entender, essa inversão daquilo que literalmente está na Bíblia e está na Torá. Então, não, a gente tem que inverter para o quê? Para conhecer o outro lado. Não adianta só conhecer o bem, eu tenho que conhecer o mal. E isso leva a gente a Gênesis 3, ali, né, a serpente falando para Eva, né, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode comer isso. Exato. Deus não quer que você seja como ele. Exato. Você vai ter conhecimento, vai tudo. Né? Exato. O que acontece 100 anos depois... Que é um engano do... Você não precisa de Deus, né? Exato. Você mesmo, aí que tá. Você vai chegar a ser Deus, a imortalidade. Mas não vende como assim, você não vai deixar de adorar Deus. Você só não precisa ficar enchendo o saco dele toda hora. Mas você é Deus. Você é Deus, exato. Deus tá dentro de você. A gente tá se aproximando um pouco do que aconteceu na Torre de Babel, né? Exato. Não é? Na verdade, no dilúvio, no mundo pré-diluviano, né? Exato. Tipo, o homem buscando a ser como Deus. Exato. Tentando uma linguagem só, tipo, que a gente tá vendo tradutores e tal, todo mundo vai falar a mesma língua, a língua da internet, o mesmo dinheiro. Não depende mais de Deus, e aí vem o dilúvio para acabar com tudo isso. Exato. E a gente tá caminhando para isso, né? Exato, porque era uma ciência, uma tecnologia que foi dada ao homem pelos anjos caídos, pelos né? Vigilantes, né? Pelos vigilantes, os nefilins e tal, né? Você lê em Gênesis 6, é o mundo pré-diluviano. São os anjos caídos que transaram com mulheres, exato. Que tiveram para algumas culturas semideuses, híbridos, gigantes, titãs, cada um né? chama de um jeito. Exato. Você vê várias referências em várias mitologias que chamam esses caras filho de deuses de um jeito, né? Exato, E aí, que acontece? 100 anos depois do Sabbatai Zev, surge um cara lá na Bielorrússia, na verdade, mas ele acabou indo para a Polônia e tudo aquilo, chamado Jacob Frank, que criou um outro movimento chamado franquismo, que ele se dizia a reencarnação do Sabbatai Zev, e basicamente levando o Sabbatai Zev aos extremos, assim, né? Então aí já tem relatos, inclusive, de canibalismo, de beber sangue, mas tudo em busca de poder. Tudo em busca de poder. E tudo nessa ideia de que você precisa conhecer o mal,
você só vai... através de conhecer o mal, você vai chegar na luz, entendeu? Que é uma loucura. Total, né? Total. E aí que tá. Se drogue para você não ser Exato, viciado, né? exato. E ao mesmo tempo, e ele é um dos pilares do Illuminati, esse Jacob Frank, tá? Do movimento Illuminati, né? Então você tinha lá o Adam Weishaupt, você tinha o Amscher Bauer, que é o patriarca da família Rothschild. Interessante lembrar também que o Epstein, num dos e-mails dele para o Peter Thiel, ele falou que ele representava os Rothschild, né? E esse cara, né, o Jacob Frank, em vez de ser forçado a se converter ao Islã, ele se converteu ao catolicismo, tá? Então, novamente, né, se você for procurar em publicações judaicas a respeito do Jacob Frank, muitos vão falar dessa questão, poxa, né, que o cara é um herege, mas que ele virou um cripto-cristão e se infiltrou, né, no catolicismo principalmente, né, na ordem jesuíta também. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eles todos eram cabalistas, né? Assumidamente? Assumidamente cabalistas, né? E a cabala tem conceitos muito, muito completamente contrários à Bíblia, né? Tem de novo, exemplos assim? Sim, então, mas essas práticas... Assim, essas já são da cabala? De conhecimento, mas não de demônios, essas paradas. Também. Então, vou te dar, só para chegar aqui, então, nessa mesma época, no século XVIII, surge um cara lá na Lituânia, que é esse Gaon Vilna, né? Vilna é a cidade que hoje é a capital, né? Que é Vilnius. Gaon é como se fosse o gênio, o nome dele é um rabino e tal, que eu não lembro agora porque é um nome judeu, mas ele era conhecido por Gaon Vilna, tá? E esse livro aqui fala exatamente sobre a doutrina dele. E por que a doutrina dele só um exemplo aqui, já fala aqui, olha, o Messias Josífico, né, o Leviatã, Metatron e a Serpente Sagrada, que é bastante coisa para um título, né? Pô, Metatron é um anjo caído, não é? Não, na verdade, Metatron não tá na Bíblia, mas segundo eles é Enoque, mas conforme foi. O cubo de Metatron, já ouviu falar? É óbvio. Então, o que então, mas a ideia é que, assim, que Enoque, quando ele foi arrebatado... Quem né, que é Enoque? Vamos Enoque... Tem um apócrifo do Enoque. Tem dois... Tem dois Enoques? Não, tem um livro apócrifo do Enoque, né? É o mesmo que você vai falar agora ou não? Sim, mas você tem dois personagens bíblicos, né? Que você tem um Enoque da linhagem de Caim, que não é esse Enoque, e tem o Enoque que foi avô de Noé e que foi arrebatado. Foi arrebatado, Tá, e que você lê que, na verdade, tem 3 livros apócrifos, né? Mas o primeiro Enoque, que descreve toda essa questão dos nefilins, né? E ele é muito messiânico, né? Ele fala muito a respeito, e no livro é muito claro, né, a presença de Jesus, tá? Então por isso que ele acabou não entrando no cânon, né? Muitos teólogos dizem. Mas qual que é o que estão voltando para o Gaon? Qual que é a coisa? Ele, segundo eles, era um gênio, né? Primeiro assim, no judaísmo você só começa a estudar Cabala aos 40 anos. Por quê? Porque fala que você não vai estar preparado antes disso, que você pode até enlouquecer, tá? Só que, segundo a história, diz que ele começou a estudar Cabala com 9 anos de idade. Daí você fala, peraí, se você... Pouco cedo, né? E qual que é o problema? Numa leitura errada de Zacarias 12... que numa profecia de Zacarias 12 diz que os judeus iriam reconhecer aqueles que eles transpassaram. Está falando, obviamente, de Jesus, tá? Mas, para os judeus, para os talmúdicos, não os judeus, mas para os talmúdicos, afinal, toda a igreja primitiva vinha do judaísmo, né? Todos os apóstolos eram judeus. Bom, a Bíblia toda é profética, né? Sim. Toda. 1/3 da Bíblia é profecia. Mas, assim, você tem partes que falam muito a respeito de Jesus, deixam claro isso no Velho Testamento, né? Então você tem vários capítulos no livro de Isaías, principalmente o capítulo 53, que fala do servo sofredor, né? E Zacarias, capítulo 12. E os rabinos, depois da destruição do segundo templo, né? 70 depois de Cristo, eles tinham muita dificuldade em como conciliar a ideia do Messias, né, vencedor, aquele Messias que na ideia dele foi um dos motivos de terem rejeitado Jesus, claro, né? Que vem um cara pacífico, um cara inteiro, falando em todo mundo é igual, não é esse cara que a gente tá esperando. Não é esse cara. Então, mas como que a gente então dá conta de várias passagens na Bíblia que falam exatamente que o Messias iria
ser sofredor, que ele ia ser transpassado, que ele iria ser humilhado. Então eles criaram uma teologia que chama dos dois Messias, tá? Eles dividiram o Messias em duas figuras, um Messias filho de José, modelado na imagem de José, tá? Então Meshiach ben Yosef, e outro Meshiach ben David. Então um primeiro Messias que viria, né, para sofrer, e o segundo Messias seria como Davi para conquistar. Então é Jesus. Jesus veio no primeiro momento para sofrer e dar sua vida, e ele vai voltar como rei. Entendeu? É a mesma coisa, só que eles, nessa cegueira espiritual, eles criaram essa teologia de dois Messias, tá? Só que ele vai além, o Gaon de Urville, né? Ele fala que é o seguinte, que a tecnologia seria o corpo de Leviatã. É uma loucura, tá? Caramba. Então o Leviatã, que é aquele monstro que aparece lá em Jó, ele fala que todo o movimento científico, tá? E essa evolução, esse progresso científico... Tem umas representações de Leviatã, mostra o pessoal, sempre é uma serpente no mar, enorme, né? Que também o pessoal usa como Ouroboros, né? Aquela serpente que come seu próprio rabo, significando, né? que sem começo, sem fim, é isso? Tem isso, né? Ele fala também relacionando a Via Láctea, que, enfim... Tem várias gravura. Tem várias. Se você botar Ouroboros também mostra uma que é o ocultismo, a Helena Blavatsky usava no símbolo da teosofia também, enfim. Mas o ponto principal é o seguinte: ele fala que a serpente de Gênesis 3, na verdade, é o Messias. É a mesma coisa que a gnose fala, né? Que Lúcifer, na verdade, é o salvador da humanidade. E ele fala isso, tá? E ele é um cara muito influente, muitos rabinos. Você não vai ouvir isso fora do mundo rabínico, tá? Por isso que eu trouxe o livro, para não falar que eu estou aqui criando teoria. Mas olha só como esse conceito se alinha com a questão do Peter Thiel, tá? Total. Então ele fala assim, olha... Cara, que assustador é muito assustador. Porque por isso que eu falo do o erro teológico, né, cara? Então muita gente segue ele. Eu trouxe um vídeo de um podcast... Já passou para eles? Passei, israelense, de um rabino, numa conversa com um judeu, explicando que a inteligência artificial, o transhumanismo, tudo isso vai... É bom, porque... Transhumanismo é mistura homem e máquina. Mistura homem e máquina. Que, na verdade, nós vamos chegar à imortalidade através da tecnologia. Tá? É esse? É esse. Que tá sendo falado? Tá sem áudio, né, pro pessoal, né? Mas depois bota só o link para eles entenderem, né, a chamada. Tá bom. E depois, se eles quiserem assistir... O que é o lance, então? Aí? Que é o lance que, assim, esse é um rabino, o cara tá defendendo todo esse movimento. Porque, voltando à questão da Cabala, como eles, né, rejeitaram o Logos, rejeitaram, né, Jesus, e a salvação, então, não é através de Jesus, na Cabala tem um conceito chamado Tikkun Olam, que você, na verdade, que tem que restaurar a criação, tá? Como assim? Que para eles, na verdade, o Deus não é nem o Deus da Torá, não é Yovevavré, não é Jeová, é Ein Sof. Então é muito ligado ao gnosticismo, tá? Ao neoplatonismo. Na verdade é isso que eu tô te falando. Como eles acabaram rejeitando, né, o Messias, eles se abriram para um monte de engano, tá? Então o gnosticismo que estava naquele momento, no começo, né, do primeiro, né, do primeiro século, né, depois de Cristo, assim, que inclusive você tem todos os patriarcas, os pais da igreja primitiva, né, como Irineus, escrevendo contra essas heresias, né, essas heresias do gnosticismo e tal, que diz que o Deus bíblico é, na verdade, ele que é o mal, ele que é Satanás, e que Lúcifer que é o bonzinho, que traz tecnologia para o homem, que traz o fogo dos deuses, como o mito de Prometeus grego, né? Então, a Cabala acaba pegando esse conceito de que o homem tem que se salvar, a salvação não vai vir de Deus. Primeiro, é um conceito muito limitado de Deus, porque, segundo eles, né, Deus falhou ao criar a natureza, né? Você teve o que eles falam que né, eles chamam de emanações. Isso, houve uma contração, Deus se contraiu para que se diminuiu para que houvesse a criação, mas quando ele fez isso, né, uma coisa que eles chamam tsum, é um termo que, enfim, tá. que criaram cascas, tá? Que eles chamam de kilipot. Que essas cascas que daí vem o mal, vem os demônios, tudo que é mal vem dessas cascas, mas que é o quê? Consequência do erro de Deus ao criar. E que cabe ao homem
dar uma forcinha para Deus e restaurar. Então, assim, Deus é insuficiente para restaurar a criação, e agora é o homem que tem esse papel de restaurar, tá? E aí você pode lançar a mão de magia, de tecnologia, do que for, para exatamente restaurar a criação de Deus. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque grupos que influenciam, por exemplo, o Netanyahu, né, o Rabad, que é um grupo que influencia muito o Netanyahu, por exemplo, tem essa mesma doutrina, entendeu? Tá? De que então você vê toda essa questão de abraçar essa tecnologia que a gente já está vendo que é infraestrutura para um governo totalitário, para vigilância dos cidadãos. Eles tecnocrático, eles acham isso positivo, eles veem inclusive de uma forma escatológica, porque isso... Quem imaginaria que a gente de livre e espontânea vontade iria estar dando nossos dados, colocar nossa vida nessas redes sociais? A gente tá dando de graça tudo que eles nunca imaginaram que a gente ia ceder, né? Em troca de redes sociais, em troca de coisas de graça, né? Agora, o pior disso é você realmente ter essa distorção de acreditar que a serpente, que chama inclusive de serpente sagrada, que a serpente do Éden na verdade é o Messias, entendeu? Então peraí, que Messias que eles estão tentando apressar, acelerar o processo, que eles chamam de emanitização do escatom de escatologia, então tentar acelerar, um movimento disso. Que isso está ligado ao sabatenismo, assim, vamos pecar para a gente acelerar a volta, né, para eles a chegada do Messias. Fazer uma Sodoma e Gomorra de novo. E vamos fazer, porque isso vai fazer com que o final dos tempos chegue mais rápido.